Bom dia, meus amados. Que bom estar aqui. Esse é o dia que fez o Senhor, um dia agradável, um dia muito especial, a qual estamos aqui nesse lugar de adoração, para proclamar a palavra do Senhor e, sobretudo, aprender as belezas que o Senhor tem do céu para os nossos corações, as coisas mais gostosas, as coisas boas que Deus tem para cada um de nós. É muito bom servir a Deus. Melhor ainda é saber que você está aí, sentadinho no seu sofá, na sua cadeira, no seu banco ou no seu lazer, mas participando nessa adoração ao nosso Deus. Eu quero dar um bom dia a todos vocês das redes sociais, que nesse momento está aí para nos ajudar nessa proclamação da palavra do Senhor. É muito bom servir o Senhor. A Bíblia nos diz em João capítulo 4, versículo 24, é o nosso verso, que diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Já pegou a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, nós vamos ler mais uma vez esse versículo. É a palavra de Deus, João, capítulo 4, versículo 24, que é uma palavra muito especial, na qual o próprio Jesus, ele falou para a mulher samaritana. A nossa lição de hoje é a lição de número 3. Nós estamos estudando, aprendendo a evangelizar com Jesus. O autor das nossas lições é meu amigo, meu colega, o pastor Nilson Gomes de Godoy. A nossa literatura é da Convenção Batista Fluminense. A nossa convenção é uma bênção, nos proporcionando esse momento de aprendizado, de crescimento espiritual. E o tema da nossa lição de hoje, eu evangelizo porque amo Jesus. Vamos ler novamente, você que está na sua casa. Vamos ler, está aí na tela, você pode acompanhar. João 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Como é bom saber que Deus está dentro de nós, nas nossas mentes, nos nossos corações. Não tem coisa melhor saber que temos a companhia de um todo soberano. Todo soberano é o nosso Deus. E o tema nosso é: eu evangelizo porque amo Jesus. A palavra hoje é amor. É profunda essa palavra, é tremendo. Quando nós falamos eu evangelizo porque amo Jesus, esse amor tem que estar arraigado dentro do nosso coração, profundo na nossa vida. Temos que transbordar esse amor. Precisamos fazer com que esse amor vá longe. Acampe aos corações daquelas pessoas que estão necessitadas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu fiz uma viagem, eu fui lá em Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia. Nós atravessamos o Rio São Francisco. E aí, logo, a primeira cidade é Bom Jesus da Lapa. Que lugar maravilhoso. O povo maravilhoso. Mas nós fomos ali para fazer uma evangelização. E eu tinha que ir a um lugar chamado Mundo Novo, muito distante. E ali eu era o pregador daquela tarde. A gente tinha que, os nossos trabalhos era à tarde, porque era lugar perigoso à noite, né? Nós sabemos que alguns ali já avisavam: olha, onças andam por este lugar à noite, então a gente tem que evangelizar, como Jesus disse, enquanto é dia. E ali eu fui o pregador daquela tarde, já chegando para a noite. Eu não imaginava tantas pessoas com sede da palavra de Deus. Aí eu me lembrei de Jesus à beira daquele poço de Jacó, com aquela mulher samaritana. Interessante que ali estava Jesus à beira do poço. Ali já estava Jesus para conversar com aquela mulher. E ali, naquele lugar, estava eu com Jesus para evangelizar
aquele vilarejo, um lugar pequeno, mas de muitas pessoas que estavam sedentas da palavra de Deus. E eu pregava, e eu ali falava a respeito de Jesus, o Salvador, aquele que morreu, aquele que deu a sua vida por nós. Não imaginava tanta gente ir na frente, entregando a vida para Jesus. Foram tantas pessoas que eu fiquei como um grão de areia no meio de uma população muito grande. E aquelas pessoas queriam ouvir. As pessoas estavam sedentas, as pessoas estavam ansiosas por beber, por comer a palavra de Deus. E aí eu lembrei de Jesus, quando a mulher samaritana, está aqui no nosso texto de hoje, da nossa lição, ela diz para Jesus: aguarda um pouquinho, Senhor, porque eu sei que o Senhor é enviado de Deus. Eu vou ali até a minha aldeia, o meu vilarejo, e vou trazer as pessoas aqui. E a mulher, quando ela acabou de chegar ali, Jesus olhou uma multidão. Aquela multidão queria ouvir. Da onde aquela mulher tirou palavras tão maravilhosas? E era a palavra de Deus. Aquela mulher, ela havia falado palavras do coração de Jesus para aquelas pessoas. E sabe qual foi a palavra daquele povo? Olha, nós agora cremos também na palavra da mulher e, sobretudo, na do Senhor, porque vemos que estamos observando que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Messias vindo de Deus. Que coisa maravilhosa a gente saber que as pessoas dão testemunho. E ali onde eu estava, as pessoas davam testemunho das pessoas que vieram de longe para evangelizar aquele vilarejo. E eu fiquei tão feliz de ver tantas pessoas à frente. Nós não podíamos contar, porque estávamos cercados de um grupo muito grande que queriam beber, comer, se alimentar, se robustecer da palavra de Deus. É por isso que o texto diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você já observou a profundidade desta frase? Olha só, Deus é Espírito. E o que o Espírito ele quer? Ele quer ter acesso a outro Espírito. Para quê? Para ter uma vida dupla, uma vida de ensinamento, uma vida de aprendizagem. O meu espírito tem sede do Espírito de Deus. Eu creio que o seu também. O homem não foi construído por Deus para viver uma vida única, mas uma vida dupla com Deus. Por isso que Deus é Espírito. Veja só a segunda parte. E é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aonde isso? No interior. No interior. Dentro de você. Nós precisamos adorar esse Deus. Nós precisamos viver essa verdade, como diz ali, em verdade. Nós não podemos viver por aí enganando ninguém. Com as nossas próprias filosofias, nós temos que ter a filosofia do Espírito Santo. E aí, nós vamos falar sobre essa filosofia. Por que amamos? Nós amamos evangelizar porque amamos Jesus. A sua lição está aí nas suas mãos. Se você tem essa revista aqui, Palavra e Vida, Aprendendo a Evangelizar como Jesus, está aqui, você vai poder nos acompanhar. Nós vamos começar aí na página de número 20, uma pequena parte, que diz assim, logo no segundo parágrafo: Deus demonstrou os seus atributos de santidade, poder, justiça, dentre os outros, destacando-se o seu grande amor. Deus, a palavra aqui é Deus, o Todo-Poderoso. Ele demonstrou os seus atributos, e dentre o maior, o amor. Por que o amor? Porque Ele amou uma multidão. Ele nos amou. Quando o Senhor olhou do céu para a terra, Ele viu um povo que Ele mesmo colocou sobre a face da terra. E todos estavam desgarrados. Todos estavam afastados. Todos cultuavam deuses estranhos que não tinham poder algum.
Deus entristeceu com aquilo. Olha que Deus já vinha, desde o tempo dos primórdios, mandando profetas, mandando juízes, mandando os sacerdotes, vieram os apóstolos, vieram os pastores, e o povo continua com os corações, com o seu coração duro. O povo é assim, coração duro, difícil. Mas Deus mesmo assim, quando ele observou, ele disse: agora eu vou mandar o meu filho, o que eu tenho de mais valor, Jesus. E Jesus veio para quê? Para morrer. Mas antes de Jesus morrer, ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Ele andou com o povo, de casa em casa, entre os grupos, entre as montanhas. Jesus falava para as multidões. Jesus andava sobre os animais, montado no jumentim. Jesus andou sobre o mar. Jesus mandou que aquele povo, aquelas multidões sentassem sobre as relvas, e ele ali então mandou que os discípulos dessem de comer. E ele disse: Senhor, não temos nada. Jesus estava ali demonstrando: vocês têm amor. É porque vocês não sabem. Vocês têm amor e vocês não sabem. Então Jesus disse: com amor nós vamos dar comida a essas pessoas. E através de alguns pedaços de pães, alguns pedaços de peixes, ali Jesus então, pães e peixes, Jesus alimentou a multidão. E olha que os discípulos ficaram ali observando a atitude de Jesus. Quando eles enfiavam a mão no cesto, dava pão, dava peixe, e quanto mais eles enfiavam a mão, mais tinha. E nunca acabava o pão e nunca acabava o peixe. Jesus demonstrou o amor. Quanto mais eu e você nos envolvemos com Deus, mais amor vai ter. Mas as pessoas não sabem o que é amor. É uma palavra pequena, mas forte. Amor. É muito forte essa palavra. E as pessoas vivem aqui na terra falando que eu amo, mas não sabem o que é amor. Você sabia que há muitos crentes andando entre os outros aí, ou até congregando dentro da igreja, que não sabem o que é amor? É verdade. Quem sabe eu estou falando para você, aí na sua casa, aonde você estiver. Você está agora através das redes sociais, do nosso Facebook, da Igreja Batista, aqui do bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira. Nós estamos aí falando sobre esse amor, e muitos estão nos assistindo agora e não sabem o que é amor. Amor é uma coisa muito forte. Eu já ouvi pessoas falando que quando passa pelas ruas, um irmão, uma irmã de outra igreja vira o rosto, mas são membros de igreja. Isso não é amor. Não sabe o que é amor. Na verdade, esse tipo de pessoa, ela não sabe o que é, quem é Jesus. Jesus, ele é amor. Bateram nele, falaram mal dele, mas mesmo assim, Jesus, ele dava o seu bom dia, o boa tarde, ele cumprimentava. Mesmo as pessoas passando por ele, não gostavam dele, mas ele amava as pessoas. Precisamos amar. Precisamos ser diferentes. E eu acredito nisso que as pessoas falam. Pessoas que não amam. Pessoas que passam na igreja é uma coisa, lá fora da igreja é outra. Eu tenho ouvido muito isso. Eu queria que isso acabasse. Mas eu não posso mudar a mente das pessoas. Mas eu posso pregar. Eu posso continuar falando a você que diz que ama e que vive passando pelo outro e vira o rosto, não cumprimenta, guarda o ódio no coração. Quando Jesus ele fez o homem, quer dizer Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso que eu falei, Jesus quando fez o próprio Deus, ele colocou no coração do ser humano uma pitadinha de muitas coisas. Do amor, da paz, longanimidade, temperança, muitas coisas. Mas isso que ele colocou, essas coisas que ele colocou no nosso coração, nós precisamos fazer isso transbordar. Precisamos fazer transbordar. Jesus nos ensinou o que é amor. Ele caminhou durante 3 anos, foi o seu ministério. Aos 30 anos de idade, Jesus estava ali.
foi consagrado como o sumo pastor para habitar no coração das pessoas. Mas antes, Jesus falava pessoalmente com as pessoas. Perseguiram, bateram nele, falaram mal dele, mas ele dizia: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Jesus, ele amava essas pessoas, Jesus orava, Jesus intercedia pelos seus inimigos. Eu aprendi isso com Jesus. E eu creio que muitos de vocês agora que estão aí nos assistindo também aprenderam. Quem sabe, meu amado irmão, quantas pessoas falaram mal de você? Quantas pessoas têm caluniado você? Mas você aprendeu como Jesus, amar, falar, anunciar, mostrar as verdades, anunciar e essas verdades aos corações. Falar que é muito importante esse amor. Você tem falado desse amor, você tem anunciado esse amor, você tem falado pessoalmente com muitas pessoas. Continua assim, não deixa de amar. Por isso que o texto diz que o Senhor demonstrou, Ele demonstrou. Na primeira carta de João 4,8, diz que Deus é amor. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que somente Deus, pois Ele é amor. Ele é amor. E o amor de Deus é um amor importante. É um amor importante. Veja só, olha só o texto aí. A primeira carta de João 4,8 está ali. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama. Observa a primeira parte desse texto. Quem são as pessoas que não amam? São as pessoas que estão negligenciando o bom dia e boa tarde nas ruas. São as pessoas que guardam rancores, ódios no coração. Essas pessoas não amam. Dizem que ama, mas não ama. Olha o que diz a segunda parte do texto, parte B. Não conhece a Deus. É verdade. Uma pessoa que está negligenciando um bom dia, uma boa tarde, ou um bom sorriso verdadeiro, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Sabe por quê? Está ali a terceira parte. Deus é amor. E Deus, Ele é um amor. Deus é uma pessoa amorosa e perfeitamente bom. Por que que Deus é totalmente amor? Porque se Deus fosse como nós, seres humanos, Ele teria destruído toda a humanidade. Porque quantas pessoas falam mal de Deus? É verdade. Mas como, pastor? Alguém fala mal de Deus? Se eu vou falar mal do meu irmão, se eu falar mal de um colega pastor, se eu falar mal de um diácono, eu falar mal de um evangelista, eu falar mal de qualquer um amigo, eu estou falando mal de Deus, eu também não amo a Deus. E nós estamos cheios de pessoas assim, que falam mal de Deus. Nós não podemos falar mal de Deus. Nós temos que viver esse verdadeiro amor. O texto ainda nos diz, na introdução, você vai observar que Deus demonstra seu amor por nós. Deus demonstra o seu amor para cada um de nós. Porque Cristo está em Romanos. Romanos, está com a sua Bíblia na mão? Também vai entrar na tela daqui a pouco. Romanos 5, versículo 8. Tá? Deus demonstra o seu amor por nós. Deus demonstra o seu amor por nós. Está ali. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco. Como que Deus dá essa prova? Como que Deus, Ele é poderoso. Como que Deus, Ele é maravilhoso. Ele prova o seu amor. Porque o amor de Deus para comigo, para com você, é perfeito.
em que quando éramos ainda pecadores, quando ainda estávamos lá nas trevas, sentados nas trevas, a luz de Cristo se acendeu. E depois morreu por nós. E depois brilhou no meu e no seu coração. Que amor perfeito! Que amor maravilhoso! A gente vivendo esse amor. Eu digo mais para você. O mundo ainda não acabou porque nós temos um punhado de crentes fiéis. Que se não fosse esse amor do Senhor, o mundo já tinha acabado. Se não fosse a fidelidade dos crentes, o mundo teria acabado. É por isso que o mundo ainda continua aí. As pessoas deveriam observar a vida dos fiéis, daqueles que estão aí trabalhando, como soldados de Cristo, como apoiadores do reino de Deus. É por isso que o mundo ainda não acabou, por causa dos fiéis. Você deveria observar isso. Quem sabe você que está nesse momento aí nos assistindo e ouvindo essas palavras, é verdade. Chegou o momento de você olhar para Jesus e agradecer, Senhor, obrigado pela vida dos crentes. Estamos vivendo esse momento de pandemia, restrição, quarentena, mas a igreja continua pregando, a igreja continua testemunhando, a igreja continua avançando, a igreja continua vitoriosa. É crise, crise em cima de crise. São crises nas prefeituras, são crises nos governos estaduais, é crise no governo federal, mas a igreja não entra em crise. A igreja é poderosa, porque quem está no governo da igreja é Deus. Quem está no governo, quem está comandando a igreja é Deus. Por isso que a igreja é vitoriosa, a igreja é poderosa. O autor nos diz, na nossa lição, na página 21, primeiro parágrafo, que diz que para ser cristão é indispensável amar. Inclusive porque esse é o resumo de toda a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Amar a Deus. Quando nós falamos amar a Deus, é uma coisa muito forte, queridos. Nós não tememos a pandemia, nós não tememos as tempestades, nós não tememos nada. Lembra de Moisés? Eu gosto muito de Moisés. Se eu pudesse, quando eu chegasse ali no céu, eu queria abraçar Moisés. Mas nós não vamos ter esse privilégio de conhecer ninguém quando chegar no céu. Até que o cantor e pastor Luiz de Carvalho disse em uma das suas músicas, que ele diz, primeiro, antes dos queridos, primeiro eu quero ver meu Salvador. Mas era a vontade dele, mas nós não temos essa capacidade, ou melhor, não vamos ter esse privilégio de ver os nossos ali. Muito menos, nós vamos estar com ele, mas nós não sabemos, porque vamos ter outro nome, vamos ser pessoas diferentes, porque os nossos corpos serão transformados. Mas por que eu gosto muito de Moisés? Moisés, ele era um homem que conheceu a Deus. Moisés, ele era idólatra, ele foi criado no meio da idolatria, dos deuses estranhos, dos deuses que não tinham poder, mas ele conheceu Deus. E quando ele conheceu o Senhor, ele estava onde? No deserto. E foi no deserto que ele sofreu, foi no deserto que ele cresceu, foi no deserto que ele se fortaleceu, foi no deserto que ele aumentou a sua fé. E ali, ele não voltou mais atrás. E eu penso que todo crente, ele vive num deserto. Nós estamos num deserto, em uma terra estranha, porque essa terra não é o nosso lugar. Porque a Bíblia nos diz que
a nossa cidade está no céu, de onde vem o Salvador, que é Cristo. Então nós não somos daqui. Nós estamos numa terra estranha, nós estamos em um lugar difícil, cheio de problemas, políticas, brigas entre eles. Claro que nós temos alguns de lá, são maravilhosos. Ai de nós, se não fossem os bons políticos lá no nosso governo, nós estaríamos numa situação difícil. Mas podemos dizer que a nossa fé supera tudo isso. Porque nós vivemos nesse deserto. E ali, a cada dia, as pessoas que encontram conosco ali, elas vão observando que somos diferentes, que somos de um país distante. Nós não vamos continuar vivendo nessa terra, porque nós somos de Cristo. É por isso que eu gosto muito de Moisés. Não só ele, mas o Elias também e muitos outros. Porque esses homens sofreram, mas não voltaram atrás, mantiveram a sua fé, porque eles amaram a Deus. O amor deles foi muito forte. Nós só amamos a Deus no momento do sofrimento. É verdade. No momento das lutas, das provações, dos vales, das tempestades. Você está tendo uma vida tranquila? Há pouco dias eu estava contando para minha esposa que ali perto de cá nós temos uma família que, a partir daquele pessoal ali, é tudo em idade avançada. A mãe está com 93 anos. Os filhos, um já tem 75, outro 60 e pouco, e estão tudo bem ali. E vão avançando. E olha que eles têm a sua dificuldade. Eles têm algumas doenças crônicas, mas eles morrem já em idade avançada. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Agora, nós vivemos diante de um Deus que não importa a idade que temos, vai ser um privilégio se a gente avançar em idade e depois encontrar com o Senhor. Mas o que nós precisamos é viver esse amor. O que nós precisamos é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o autor diz, eu evangelizo porque amo Jesus. E se você está reunido agora na sua casa, e aí você tem alguém que não é membro da igreja, ele está sendo evangelizado porque você chamou para que ele estivesse aí com você. Isso porque você ama essa pessoa aí. E eu quero dizer para você, a você que não pertence a nenhuma igreja, se você está ouvindo essa palavra, saiba de um detalhe. Jesus te ama. E chegou o momento de você tomar a sua posição. Chegou o momento de você largar esse mundo e vir para o deserto onde estamos, adorando o Senhor. Não tem pandemia, não tem luta, não tem provação, não tem montanha, não tem dificuldade. Deus é tudo na nossa vida. Vamos para o primeiro ponto. Amar é tratar o nosso coração e superar preconceitos. Viu a profundidade desse tema? Viu a profundidade? Amar é tratar o nosso coração e superar preconceitos. Sabe como é que tratamos o nosso coração? Com a palavra. Com Jesus. O nosso coração, antes de aceitar Jesus, era muito sujo. Nós guardávamos ódio, rancor, éramos avarentos, gostávamos de privilégio, luxo, coisas boas, e esquecia do verdadeiro amor, que é viver no meio do povo, salvar a vida daqueles que necessitam. Jesus, ele quando desceu do céu, ele veio a essa terra, ele abandonou tudo aquilo que ele tinha de luxo, de poder, de maravilha do céu. E ele veio morar no meio de um povo, de um coração sujo, como o meu era. E aí eu aprendi como Jesus. Você, meu irmão, também aprendeu. Hoje nós não temos preconceito. Tem pessoas que têm preconceito. Vocês sabiam? Vou falar uma verdade aqui para você. Você sabia que tem igreja que não convida pastor negro
da minha raça. É verdade. Por causa da cor. É verdade. Infelizmente ainda há esse preconceito. Você sabia que muitos daquelas pessoas que têm uma vida que é pobre, que é paupérrimo, não tem muitos privilégios em algumas igrejas? É verdade. Porque o coração dessas pessoas ainda continuam sujos. Privilégios são só para aquelas pessoas graduadas. E é interessante que quem sustenta a igreja são os pequeninos, na sua maioria. São aqueles que têm menos privilégios. São eles que sustentam a igreja. São eles que mantêm a igreja. É o tripé da igreja. Por isso, amar é tratar o nosso coração com a palavra. É tirar o que não presta do nosso coração. É o ódio, o rancor, o preconceito. Nosso coração precisa estar aberto para Jesus. Nosso coração precisa estar limpo para o Senhor. Olha o que diz João 4, versículo 9. Nós vamos ler esse João, capítulo 4, versículo 9. Vai entrar aí na tela, vocês vão poder acompanhar quando Jesus, ele falou essa palavra para aquela mulher. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por causa de quê? O racismo. O racismo. Os samaritanos, quando o reino do norte foi dividido, Samaria passou a ser capital do reino do norte. E naquela conquista, houve ali um sincretismo religioso. As pessoas adoravam vários deuses. Eram dezenas de deuses, ou centenas de deuses. Mas Jesus, ele teve que passar por ali. Jesus, ele teve que quebrar o preconceito. Porque os judeus achavam que os samaritanos não prestavam. E os samaritanos não se comunicavam com os judeus porque achavam os judeus metidos. E tem sido assim também nos nossos dias. Há muitas pessoas hoje nas nossas igrejas, como samaritano e como aqueles antigos judeus. Há pessoas na nossa igreja, há pessoas como samaritanos na nossa igreja, que cultuam ainda e que adoram a Deus estranho. Um deles, eu sempre falo, é o horóscopo. As pessoas dizem, deixa eu ver meu horóscopo do dia de hoje como está. Esse não é convertido. E tem pessoas como os judeus, daqueles judeus ali. Essas pessoas aqui eu não posso comunicar, são muito pobres, se veste mal, não pode andar comigo. É assim. Há crente cheio de privilégios, há crente cheio de preconceitos. Mas Jesus, ele queria quebrar esse paradigma. Não, eu vou quebrar. Então, o que aconteceu? Vamos aí mais à frente, o versículo, nós vamos ver, depois do versículo 9, nós vamos observar o versículo 27. Coloca aí o versículo 27. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz no versículo 27. E nisto vieram os seus discípulos. Olha bem o texto. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe perguntou, que é que procuras? Porque falas com ela? Olha aí o preconceito. Isso tudo estava no coração, Jesus sabia. Por que eles não ficaram uma boa parte com Jesus? Não, se Jesus quer ficar com essa mulher, deixa ele aí. Aí um disse assim, eu vou comprar comida, o outro também eu vou. E todos eles foram. Para quê? Tantos discípulos para comprar comida e deixar Jesus sozinho no poço de Jacó. O preconceito estava ali. Eles ficaram admirados de ver Jesus conversando com aquela mulher. Mas a admiração deles era de ver um grupo grande de samaritanos, uma multidão dizendo, esse é Jesus o Salvador, esse é Jesus o Salvador.
Que coisa linda! Jesus acabara de derrubar o preconceito. Jesus acabara de resolver um problema ali. E olha que isso foi aparentemente. Que depois da partida de Jesus, o preconceito continuou. Verdade. Continuou. Mas depois eles quebraram esse paradigma. Porque Jesus foi lá, pegou um Paulo, um Saulo de Tarso. Pegou um homem perseguidor. Jesus disse, agora eu quebro de uma vez por todas o paradigma. Pegou um homem perseguidor, pegou um homem que prendia os crentes, que batia nos crentes, que falavam mal dos crentes. Transformou a vida dele. E aí nós tínhamos dois tipos de cristão dentro da igreja. Nós tínhamos um apóstolo Paulo, que era mais aberto, e nós tínhamos um Pedro, que era muito fechado. Pedro, então, ainda queria guardar a circuncisão. Não, tem que circuncidar. E Paulo disse, não precisa, porque Jesus agora ele vai direto para o coração. Nós não precisamos, para ser cristão agora basta aceitar Cristo e o Espírito Santo já vai estar na vida do crente. E Pedro ficou resistindo, até que o Espírito de Deus deu uma balançada no Pedro. Ele disse, agora acabou esse negócio. Quebrou o paradigma. E eles então começaram a sair para fora, a igreja começou a avançar, a igreja saiu das quatro paredes, a igreja foi evangelizar, a igreja aprendeu a amar. Que coisa linda, a igreja amando, a igreja pregando, a igreja anunciando. Porque Paulo, ele disse que o amor é fruto do Espírito. E esse amor precisava transbordar na vida do crente, para que o crente pudesse evangelizar. E quando os discípulos começaram a transbordar esse amor, aí a igreja começou a avançar. A igreja cresceu muito. E eu creio que a igreja vai crescer muito neste período de pandemia. Eu creio que quando nós retornarmos às atividades dentro dos templos, muitas igrejas vão estar transbordando de crentes, pessoas convertidas, pessoas que querem realmente um compromisso com o Senhor. Como aquela mulher samaritana. A Bíblia nos diz, aí na página 21, vocês vão encontrar abaixo do segundo parágrafo, que diz que a mulher de Samaria representava os presos aos vícios, os dominados por hábitos sexuais que não os fazem felizes, os desempregados, os famosos que choram pelo vazio da alma, os endividados, os ricos empobrecidos pelo amor ao dinheiro, os escravos da jogatina, os órfãos dos pais vivos, que tem tantos outros por aí. É verdade. Tem pessoas com tanto dinheiro e sofrendo. Tem pessoas vivendo no meio do luxo e sofrendo. Sabe por quê? Porque não conhece Jesus. Não vou falar o nome do artista, mas há muitos anos atrás, um artista famoso de um grande canal de televisão aqui do nosso Brasil, ele adquiriu uma propriedade e ele foi morar naquela propriedade, construiu uma mansão e ali ele estava feliz, aparentemente, entre aspas, naquela mansão, mas ele comprou um revólver e deixou na gaveta do seu escritório, porque ele gostava de ler, é escritor, era um homem muito famoso, todos gostavam daquele artista, mas um dia, quando a empregada chegou ali, o escritório estava fechado, a casa toda fechada, ela conseguiu a chave, entrou e encontrou aquele homem morto com um tiro no ouvido. Sabe por quê? Porque ele estava com depressão. Tanto dinheiro, tanta riqueza, tudo do bom e do melhor, mas não tinha Jesus no coração. E nós temos observado isso, há muitas pessoas se matando, porque não conhecem o Jesus que nós conhecemos. Porque o Jesus que nós conhecemos, ele é residente no nosso coração. Ele é residente. Não tem nos hospitais que tem os médicos
que ao se formar ele tem que passar ali 1 ano ou 2 de residência no hospital, uma temporada como médico residente, ele fica ali residente para ele ter experiência e tratar dos doentes. Mas Jesus, ele não precisa de experiência. Jesus é o médico residente no meu e no seu coração. E ele nunca mais sai do nosso coração. Ele vive na minha e na sua vida para quê? Para curar as feridas que sempre brotam. Sempre vão brotar as feridas na minha e na sua vida. Por isso que ele diz, não deixa que o ódio permaneça na sua vida, antes que o sol venha e ele acabe, porque nós nos agarramos com o Senhor. Nós oramos o Senhor, nós clamamos o Senhor, Senhor, eu não quero viver assim. E ele, residente na minha e na sua vida, ele tira isso. Vale a pena colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Amar é assim, é viver com o Senhor. O segundo ponto, se você tem a sua revista, você vai achar na página 22, que diz, amar é tratar as feridas. Amar é tratar as feridas. Jesus, propositalmente, ordenou que a mulher chamasse o marido. Aquela mulher estava doente. Aquela mulher estava enferma. Aquela mulher, quando Jesus falou, chama o teu marido. E ela disse, não tenho marido. Ela, naquele momento, ela falou para Jesus que ele, talvez seria uma pegadinha, mas ela tinha um amante. E Jesus disse, disseste bem, mulher, porque tivera 5 maridos que tem agora não é seu. Esse não é seu. Ela disse, como tu sabes? Eu sou Jesus, eu sou o Senhor. Você já teve 5 maridos que tem agora não é teu. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aquela mulher, naquele momento, ela cai. Ela deixa cair a ficha. E ela começa o tratamento. E o tratamento, naquele momento, era beber da água que Jesus tinha para dar. Senhor, dá-me desta água. Essa água que cura. Essa água que transforma. Essa água que lava. Essa água que purifica. Essa água maravilhosa. A Bíblia. Senhor, eu quero dessa água. E Jesus, então, começou a falar no coração daquela mulher. E Jesus começou a tratar das feridas daquele coração. Aquela mulher, quando ela percebeu que ela estava bem, Senhor, tu podes aguardar um pouquinho? Eu vou lá na aldeia de Sicá, vou chamar meus patrícios, meus conterrâneos para vir até aqui, vou vir chamando todos que encontrar pelo caminho para ouvir essa rica palavra. Isso é privilégio, Senhor. Isso é privilégio. E aí, Jesus, ele fala também para uma multidão. Jesus fala para aquela multidão. Amar, queridos, está aí, na sua revista, próximo parágrafo, é compreender a circunstância em que a pessoa precisa de nós. Quem que precisa de você? Às vezes você fala por missões na África, na Oceania, na Europa, na Ásia, no Oriente, no Ocidente, em vários lugares, mas você não fala para esse que está dentro da sua casa, o seu filho, seu neto, sua neta, seu sobrinho, seu irmão, seu parente. Você precisa amar essa pessoa. Não é só você ir para a igreja, ora pelo meu filho, ora por fulano, fala de Jesus para ele. Eu tenho parente. E eu tenho pregado para eles. Tem um que às vezes quando eu falo ele chora. Mas o coração dele está duro como uma pedra. Mas um dia aquele coração vai amolecer. Nem que seja a última coisa que eu tenho que fazer. Mas eu vou continuar pregando. Eu vou continuar falando de Jesus. Porque só a minha presença ao lado dele já é um evangelismo. Porque somos diferentes. Somos irmãos. Mas somos diferentes. É privilégio. Como é gostoso amar. Como é gostoso falar para as pessoas. Fala para o seu filho. Fala para o seu neto. Para a sua neta. Diz assim, olha meu filho, você precisa voltar para Jesus, que Jesus te ama. Fala olhando nos olhos. Fala para o seu neto ou sua neta, olha,
você está passando por isso porque você não conhece o Jesus. Talvez ela vai ver ele, ou quem sede vai falar, mas vocês também estão passando por luta, mas nós temos um Consolador que é Jesus. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo na nossa vida. O crente, ele é feliz. Quem nunca passou por um vale sombrio? Talvez você ainda não passou. Eu já passei. Passei várias vezes. E foi doloroso, todas as vezes que eu passei. A mais triste foi a última. É duro, dói muito. Mas Jesus, ele sempre esteve comigo. Então nós não precisamos temer, nós precisamos confiar, nós precisamos estar ali à disposição dele. Faça isso. Lá embaixo, nesse último parágrafo, desse segundo ponto, diz que a sociedade está doente. E ela, a família. Você sabia que o inimigo, ele está destruindo famílias? Há pouco dias eu estava assistindo nos canais de televisão, e ali diz que está acontecendo muito divórcio, separação, por causa dessa quarentena. É verdade. E os psicólogos estão tratando, o governo, eles ligam para a gente. Eu já recebi 2 vezes ligações do governo federal. Você vai receber também, é o número 136, para tratar do nosso coração, para falar sobre algumas coisas. Mas, infelizmente, eu ouvi essa triste notícia. O diabo, que não ama a família, que quer destruir a família, ele tem feito isso. Ele tem ciúme de Deus. Porque Deus, quando construiu um homem, e construiu, eu falo construção, porque foi o edifício perfeito, um homem e uma mulher. Deus fez um para o outro. Deus fez um casal. Deus não fez 2 mulheres para um homem, 10 mulheres para um homem. Deus fez uma mulher e um homem. Então é privilégio do casal viver até que a morte separe. Mas só a morte, a chamada, quando Jesus chamar, venha meu filho, ou venha minha filha. Mas infelizmente, a sociedade está doente e a família. Os filhos estão sofrendo. Muitos dos filhos estão no mundo das drogas, usando crack, a cocaína, a maconha, a heroína. Mas nós, os evangélicos, temos tratado dessas feridas. Então eu quero dizer para você, filho, filha, neto, neta, marido, esposa, se você já usou algum tipo de droga, pare! E use agora isso aqui, a palavra de Deus, para tratar do seu coração. Porque a família, ela precisa estar unida nesse tempo. Porque nós só vamos vencer se a família estiver unida. A sociedade está doente? Está. Mas o remédio para a sociedade é Jesus. Terceiro ponto. Exemplo de Jesus. 1 João, primeira carta de João 3, versículo 16. Abra sua Bíblia, vai estar agora mesmo na tela, você vai poder acompanhar. Se você não tem Bíblia em casa, meu amigo, adquira uma. Vale a pena. A Bíblia é o manual do crente, saiba disso. Mas se você não tem, você vai acompanhar. Está na tela ali, ó. Nisto conhecemos o amor. Você já leu? Vamos ler de novo, você que está em casa. Acompanha comigo, está aqui na tela. Nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Devemos dar a vida. Vamos usar uma segunda vertente nesse texto? Se nós conhecemos esse perfeito amor, que é o amor de Cristo que morreu por mim e por você, agora chegou a nossa vez de gastar a nossa vida pelos nossos familiares. Essa é a minha vertente, tá? É a segunda vertente à luz do texto. Chegou o momento de você trabalhar, ganhar o seu irmão, o seu amigo, o seu sobrinho, o seu neto. Não tenha medo de ser chamado de quadrado, antiquado, antigo. Pregue, anuncia, canta os hinos do hinário cristão, do cantor cristão, da harpa, vários cantos que nós temos aí. Cante, leia a Bíblia. Vou te dar um segredo a você que está em casa. Vou te ensinar um segredinho, pequenininho, fácil, para você ganhar o seu neto, sua neta, seu filho,
quem seja da sua casa, que esteja dentro da sua casa, se você quer ganhar para Jesus, eu vou te ensinar uma coisinha pequena. Pequenininho, dá certo, tá? Já deu certo com muitos, que eu já ensinei. E eu vou te ensinar você. Seu marido não é crente, ele vai trabalhar, vai sair ou vai para a rua, não é assim? Eles fazem, amor, eu vou na rua. Então, tudo bem, espera um cadinho. Mas o quê? Pega a Bíblia, lê um versículo, seja rápido, tá? Não seja maçante não, senão você vai ser um crente antiquado. Lê um versículo, faça uma oração de 30 segundos. Senhor, abençoe meu marido, ou Senhor, abençoe minha esposa, meu neto. Vai com Deus. Acabou, mais nada. Você vai usar 1 minuto e meio para isso. E deixa embora. Você vai com Deus, meu filho. Vai com Deus, minha filha. Vai com Deus, meu neto. Acabou. Faça isso sempre. Água mole em pedra dura, vai bater e vai furar. Vai furar. Um dia o coração vai amolecer. Você precisa ser insistente. Você precisa continuar batendo com a Bíblia. Mas não seja antiquado, não seja maçante, seja breve. Isso dá certo. Eu quero concluir lá embaixo, nesse último parágrafo, que diz assim: além disso, quando Jesus esteve com aquela mulher, Jesus precisava passar por Samaria para desfazer intriga, racismo, apaziguar diferença religiosa, ensinar que, apesar de sermos também carentes, dependemos ou podemos nos tornar instrumentos seus na evangelização. Aí eu mudo, daqueles que estão dentro da nossa casa. Você precisa falar com Deus. Você precisa ser revestido de Deus. Você precisa ter o poder de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Sabe por que nós temos muitos crentes fracos dentro da nossa igreja? Porque eles não têm vida de oração. Eu escrevi hoje. Se você acessar lá no Facebook, vai lá naquele campozinho assim, pesquisa, bota ali, Helenilson Terra. Você vai ver ali o que eu escrevi hoje. Falei sobre oração. Nós temos muitos crentes fracos porque não oram, porque não tem vida de oração, porque não ora a Deus. Você precisa ter uma vida de oração. E se você quer ter uma vida de oração, peça ao Senhor, peça a Deus, esteja sempre orando com Ele. Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e Ele precisa estar na sua vida. Eu vou concluir com João, capítulo 13, versículo 35. Você vai conhecer esse versículo, João 13, 35. É um texto lindo, tá? Que diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Precisamos amar. Eu sei que nós estamos num momento de pandemia, mas eu queria que você agora aí na sua casa, com a sua família, você que teve esse privilégio de reunir talvez um grupo pequeno da sua família, eu convido todos agora a fechar os seus olhos. E eu vou orar pela sua família, eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus, que Deus abençoe você. Mas eu queria que você fizesse um pacto comigo. Tenha uma vida de oração. Feche os seus olhos, todos vocês que estão agora nos assistindo. Deus bendito, poderoso, maravilhoso, único. Não há um Deus como o Senhor. Ó Deus, abençoe a família. Ó Deus, abençoe a tua igreja. Fortaleça a tua igreja. Não deixe a tua igreja, ó Deus, esquivar diante de um compromisso tão grande da evangelização. Somos uma igreja forte, aonde o Senhor nos dirige. Abençoa as famílias que têm esse privilégio de hoje estar reunidas nas suas casas, orando. Ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua família.